Queria dar as boas-vindas aí para todo mundo que está nos assistindo hoje, né? Hoje nós temos o programa aí Me Dá Uma Luz, junto com o arquiteto Daniel Centurion, né, da Curve, que a gente vai discutir juntos aí a iluminação de um projeto que o Dani tá envolvido, né? E primeiro, Dani, muito obrigada, né, por ter aceitado aí o convite de participar, né? Casou a necessidade com a vontade de eu colocar também esse conteúdo, né? Trazer mais pessoas para verem isso acontecer, né? Então, se tu quiser contar um pouquinho aí como é que surgiu a tua necessidade de vir falar comigo e, ao mesmo tempo, a gente usar isso aí para conversar com vocês. Então, sejam super bem-vindos e bem-vindo aí, Dani. Bom, Cris, antes de mais nada, eu que te agradeço o convite, né? E esse convite, ele é maravilhoso em se tratando de uma colega que eu tenho um grande apreço, não somente profissional, né? Mas grande apreço pessoal, tá? Enfim, para comentar com o pessoal, né? Mas para comentar com vocês como é que surgiu. Eu estou debruçado num projeto, né, de uma residência unifamiliar. Ela tem em torno de uns 250 metros quadrados. E penso eu que, ao longo do tempo, num passado próximo, se esqueceu, ou pelo menos entendo eu que se esqueceu a questão do projeto arquitetônico junto com todos os complementares. Ou seja, se deixava de lado a questão da iluminação, se deixava de lado a parte do paisagismo, porque vamos resolver a casa, a construção, o arquitetônico, e se sobrar um troquinho, se sobrar um pouco de verba, a gente se preocupa com a iluminação, né? E por último ainda se deixava o paisagismo de lado. E eu não penso assim, eu acho que projeto arquitetônico, luminotécnico, paisagismo, eles devem caminhar juntos, né? Então, eu preocupado em oferecer um projeto adequado para o meu cliente, né, um redondo, eu procurei a Cris, né? Eu acho que nós, arquitetos, mesmo que a gente faça a concepção do projeto, né, a nossa cria, digamos assim, a gente tem que procurar os profissionais capacitados nas suas áreas, né? E a Cris, como todo mundo sabe, né, ou pelo menos eu tenho conhecimento da capacidade dela, e aí eu falei, Cris, preciso de uma ajuda, né? Vesti o santo da humildade e fui atrás do conhecimento da Cris, né? Então, assim começou. Vou procurar a ajuda de quem sabe para entregar um projeto mais adequado para o meu cliente. É isso aí, basicamente. Joia. Não, realmente, né, Dani, a gente se conhece aí há muito tempo e enquanto teve a operação comercial da Illumine, né, a gente se envolveu muito aí em vários projetos juntos, né, então muito do que eu sei hoje se deve a essa experiência que eu tive na Illumine com vocês, profissionais, né, que sempre vinham até mim para pegar minha ajuda, minhas ideias, mas ao mesmo tempo tudo que eu passei junto com vocês nos projetos foi uma forma de eu aprender tudo que eu sei hoje, né? Coisas que dão certo, que não dão certo, pepino de obra, né? Não são só... a gente tem que contar a parte difícil também, né, Dani? Tem vários desafios aí nesse caminho. Claro que como eu me formei há 12 anos atrás e só trabalho com iluminação desde então, a minha bagagem está bastante cheia aí de experiência, né? Não só prática, mas também de conhecimentos, de cursos, enfim. E agora, como eu estava comentando contigo antes, esse é o meu propósito maior, né? Passar essa experiência, esse conhecimento para outros profissionais. Então, quando tu me chamou para a gente discutir esse projeto, né, até como uma forma de uma consultoria e tal, eu disse, não, Dani, vamos fazer na parceria, né? Eu te ajudo e tu me ajuda gerando conteúdo, porque eu acho que a gente precisa mostrar esse case para outras pessoas, né? Inclusive, eu vou aproveitar aí para
agradecer aí que a gente está com bastante gente nos assistindo, dando um oi aí para todo mundo, pedir que, se puderem aí, deem uns coraçõezinhos, enviem para outros profissionais, porque eu acho que quanto mais pessoas a gente atingir com esse conteúdo, melhor, né? Exato. Para uns pode interessar, para outros não, mas enfim, o meu propósito maior aí é colocar a iluminação como algo a ser pensado com maior cuidado, né, com maior carinho nos projetos, né? Eu entendo Pode falar. Não, porque a iluminação, ela transforma muitos projetos, né? Sim. Vamos lá, a gente pode ter projetos que não sejam tão emblemáticos, digamos assim, arquitetonicamente falando, mas eles podem crescer de uma tal proporção com um trabalho luminotécnico que vai despertar nas pessoas que, olha aquela edificação, né? Talvez arquitetonicamente ela não seja espetacular, mas ela se torna espetacular por causa da iluminação, né? A gente vê cases perfeitos, assim, que tanto no sentido positivo como no negativo, né? Às vezes tu vê lá um super projeto com investimentos bacana, que a arquitetura foi super bem pensada, mas que deixou a desejar na iluminação, né? E aí tu pensa, nossa, que potencial que poderia ter tido se a gente tivesse uma iluminação bem pensada, bem planejada, né? Exatamente. E a mesma coisa ao contrário, às vezes a arquitetura nem é tão imponente, mas a iluminação foi tão cuidadosa, né, em ressaltar o que realmente valoriza o espaço, que a gente transforma o espaço. Então, é aquilo, eu digo, eu falar sobre iluminação e dizer o quanto ela é importante é um pouco redundante, né, mas eu acho que é algo que todo profissional da arquitetura praticamente reconhece, né, o valor da iluminação, mas ao mesmo tempo, como a iluminação é mais uma das diversas competências que o profissional precisa dominar hoje em dia, às vezes ela é colocada um pouquinho de lado, né, ou a gente não tem o tempo para se dedicar para aquilo, né, eu sei aí quantas horas eu dediquei para saber o que eu sei hoje, né, e até já vou adiantar o que a gente ia conversar no final, né, Dani? Inclusive, amanhã vai ter uma Masterclass que é o lançamento oficial aí da Illumine Academy, que é onde eu meio que empacotei aí todo esse meu conhecimento teórico e muito prático, né, numa metodologia de projeto para todo mundo aplicar, né? Às 20 horas, amanhã às 20 horas. Isso aí, amanhã às 20 horas, né? Então, assim, eu acho que a gente tendo uma metodologia mais clara, mais aplicável, prática, né, facilita, né? E facilita que não só um do escritório saiba fazer iluminação, mas que todo mundo domine isso, porque às vezes isso que acontece, né? A gente vê, eu vi isso muito acontecer na Illumine, por exemplo, tem um escritório que tem 5, 6 profissionais trabalhando, mais estagiários e tal, mas acaba dependendo de uma pessoa para desenvolver o luminotec, né? E aí acaba que o projeto todo empaca por causa disso, né? Porque às vezes precisa daquele profissional disponível, e ao mesmo tempo, às vezes, o que domina a luz é um dos principais integrantes do escritório, e aí aquele tempo que ele está dedicando para esse projeto, ele poderia, de repente, estar dedicando para uma questão mais estratégica até, né? E acaba que não... Comercial do escritório, né? Exato, e acaba que ele... Porque a iluminação, ela é trabalhosa, né? Eu não vou dizer que ela é fácil, né? Mas ela pode ser mais leve, né, o conduzir disso, se tu tiver um método que está já enraizado, digamos assim, no teu processo do projeto de arquitetura, né? E digo mais, né, a iluminação, penso eu, que ela não é feita por uma mão só, não deveria, pelo menos, ser feita por uma mão só, né? Ela tem muitos outros elementos que acabam impactando. A pessoa que está desenvolvendo esse projeto, ela tem que se preocupar não somente com a luz, mas que efeito eu quero dar para aquela parede, né? De repente é uma parede texturizada, né? Uma pintura, né? Quero destacar um painel e tudo mais. Então, essa pessoa que está concebendo o projeto luminotécnico, ela vai ter que ter ajuda de outras partes do projeto, né? De outros responsáveis. Então, ela não é feita numa mão só. Ela precisa a compatibilização de todos os envolvidos, desde do interior, arquitetônico e outros tipos de serviços que englobam toda uma edificação, né? Paisagismo, exato. Sim.
Não, então eu acho, pessoal, para a gente agora começar a ilustrar isso, né? E a gente quer, inclusive, aí, se quiserem dar opiniões sobre o projeto, a gente vai abrir aqui, vai começar a dar uma viajada aí nessa etapa mais conceitual, porque o Dani me enviou, eu dei uma breve analisada, né? Porque realmente a análise vai ser feita agora, né? A gente vai conversar sobre ele, tentar entender ao máximo, porque eu acho que essa etapa inicial de entendimento das ideias do projeto, de tudo, eu acho que é uma das principais, né, no projeto de iluminação. Porque depois que a gente tiver com tudo isso bem amarrado, a gente vai pensar qual é a solução em produtos, qual é a solução de projeto que a gente vai precisar para ter esses efeitos, né? E depois parte para uma parte de especificação, enfim. Então eu vou compartilhar com vocês a nossa deixa eu só abrir aqui, que eu quero ver se eu consigo abrir agora no Sketch, Dani. Mas claro. Eu acho que de repente a gente pode primeiro até mostrar a volumetria mesmo, né? O projeto Isso. 3D aí, para depois a gente entrar para as plantas, né? Perfeito. E aí a gente ir discutindo aí. Mas então, Dani, para começar, só eu acho que de repente tu pode explicar como é que esse projeto chegou para ti, né? Quais eram aí as necessidades da família, né? Dessa residência. Tá. Assim, ó, como eu falei anteriormente, tá? É uma residência unifamiliar, tá? É uma residência, é um projeto para familiares, né? É um familiar meu, né? Meu cunhado, na realidade, e minha concunhada. Então, chegou até mim, obviamente, pelo laço familiar, tá? E a família, a concepção do programa, digamos assim, começa. Casal jovem adulto, né? Com 2 filhos, um menino e uma menina, tá? Eles queriam essa casa está sendo executada aqui em Camobi, né? No condomínio Via Régio. Para quem conhece bem Santa Maria, ele fica na antiga faixa velha, né, a atual Avenida Prefeito Evandro Ber, praticamente em frente à empresa Centro-Oeste de ônibus. Tá? É uma casa de 2 pavimentos, né, como nós estamos vendo na tela compartilhada aí, e ela tem em torno de 250 metros quadrados. Tá? Então, ela tem um jogo de volumes, né, cheios e vazios, e onde a gente tem no pavimento térreo parte social, né, sala, espaço gourmet, tem obviamente um escritório que pode se tornar um quarto, né, auxiliar da casa, garagem, área de serviço, cozinha, tá? Então, e na parte superior os ambientes mais íntimos, né? Os dormitórios dos filhos e a suíte. Dani, vou só mostrar aqui rapidinho, só para o pessoal se situar na planta, né? Acessou aqui, então, que a gente tem essa aqui que tu falou que é um escritório... dormitório, escritório, exato. Né? Um pequeno lavabo, banheiro que já auxilia, né? Já é banheiro, né? O lavabo a gente tem perto do gourmet, tá? Exatamente nesse cantinho aí, sabe? Então aqui toda a parte de garagem, acesso de serviço, né? Isso, cozinha e área gourmet, né? A sala no centro. E essa sala... Gourmet bem integrado aqui com a parte externa, né? Exatamente. E tu tem um corredor razoavelmente grande, ele tem um afastamento de uns 2,35, se não me engano, se não me falha a memória, que esse corredor, ele me traz bastante iluminação natural para os ambientes onde se permanece, né? Eles têm uma característica, né, os clientes, de irem para o pátio para tomar um chimarrão. Então, foi uma coisa que eu pensei na hora de conceber o projeto. Bom, olha, ele está assistindo televisão, mas chegou a visita e tudo mais, eles querem abrir um pouco as janelas, as portas, janelas e fazer essa integração. Então, eles podem ir para baixo daquele pergolado, né? Estarão protegidos, de repente, por uma insolação mais forte e tal, ou até mesmo sereno, né? Quando cai a noite, então eles estão protegidos, mas ao mesmo tempo integrados, né? Estão
voltados para a sala. Uhum. Então, o hábito da família é utilizar essas áreas externas bastante para no entardecer, de noite. Eles gostam de receber os amigos, né? Uhum. A cliente, né, a minha concunhada, ela tem um irmão que mora aqui, então eles estão sempre juntos, né? A mãe dela participa bastante da família ali, enfim. Então eles fazem rotineiramente reuniões. Claro, agora com esse novo normal, né? Acabou mudando um pouquinho, mas a concepção se deu antes pandemia, né? E agora executado em pandemia. Isso, pessoal, só para vocês entenderem por que perguntar tanto, né? É porque através dessas perguntas que a gente vai entender, tá? Então, quem sabe a gente cria, né, uma cena de iluminação para o momento que é receber amigos, mas também tem momento que eles estão com as crianças e já precisa de um pátio mais iluminado, com uma iluminação mais intensa, né? Eu acho que, eu digo assim, percam tempo na parte inicial, né? Percam tempo no levantamento do programa de necessidades, que não é só, eu preciso de uma cozinha, de uma sala, não sei, mas e aí? Como é que tu usa essa sala, né? Quais são os hábitos da família? Qual é o horário que tu chega em casa? O que tu gosta de fazer? E porque cada família é uma família. Eu acho que o projeto residencial, ele nos faz ainda mais ter esse cuidado, porque as pessoas são muito particulares, têm rotinas diferentes, né? E aí a gente atender com a arquitetura é perfeito, e a gente proporcionar esse convívio através de uma iluminação adequada é o que a gente diz, é essa a intenção da luz, né? É proporcionar que o espaço, criar essas ambiências, né, junto da arquitetura para as pessoas usufruírem os espaços, né? É porque a gente também não pode esquecer, né, Cris? Um dos motivos também da ajuda que eu te solicitei eu não consigo conceber a iluminação justamente com uma única função, que é iluminar, né? Ela não traz somente a função da iluminação. Ela tem a função de iluminar, mas ela também, junto com ela, tem a decoração e, por incrível que possa parecer, ela também traz segurança, né? Então, tu ter um ambiente, por exemplo, até um pátio escurecido, mesmo que seja em condomínio fechado, mas digamos que não seja um condomínio fechado, né? Eu tenho um pátio escuro, será que não vai dar chance para o azar? Né? A gente não sabe. Então, esse auxílio, né, partiu muito disso. Não quero somente a função da iluminação. Ela tem que ter um algo a mais. Ela tem que funcionar, né? Ela tem que ser racional e tal, mas ela tem que ter, junto com ela, um ambiente decorado, porque senão a pessoa não iria procurar um arquiteto, uma preocupação da arquitetura legal e tudo mais. Sim, né? Então, ou seja, a luz tem que ter realmente um lado decorativo também, além do funcional. E esse terceiro ponto, né, da decoração, da segurança. Perfeito. Então, só para mostrar aqui, pessoal, rapidinho, segundo pavimento, né? Então, subiu ali pelas escadas e aí tem um banheiro comum, né? Aqui dos dois dormitórios. E mais a suíte do casal aqui. Hoje a gente não vai percorrer tantos espaços internos, né, Dani? Nosso foco é na iluminação externa, mas aqui a gente já pode ver que tem muita coisa da iluminação que já foi lançada, algumas ideias, né? E a gente ainda depois em outra etapa pode de repente conversar só sobre a parte interna, né? Que isso também é outra coisa que surge desde o início e desde a ideia do layout, de como é que a gente vai conseguir casar essa iluminação com toda essa ideia, né, do layout, dos usos, enfim. Então eu quero... Conceito inicial, né? Bem, sem querer ser redundante, mas já sendo, né? Tudo desde o princípio, né? Vamos começar lá no início, né? Não no final. Perfeito. Vai ficar muito difícil depois tu ficar alterando, né? Eu quero fazer uma iluminação, como tu mencionou anteriormente, a gente conversando nos bastidores, né? Uma iluminação em degrau embaixo, como é que tu faz depois? É muito difícil, né? Então, já no conceito inicial, tu começa a pensar nisso. Então, trabalhar a volumetria já na tua concepção, ou na ideia que tu tem, né? De iluminação.
E aqui também, né, agora a gente entrando mais nessa questão da volumetria dos acabamentos, né, Dani? Aqui, como tu falou, é um revestimento, né, que imita, digamos assim, um tijolo, né? Mas que ele tem toda a questão da textura, né? Que a gente tem que pensar como é que a gente vai ressaltar isso através da luz, né? Aqui seria pintura nessa parte mais clara? Vai ser uma pintura em cima de um reboco rústico, né? Ah, Ao lado, quando tu mencionou ali dos tijolos, né? Vai ser uma cerâmica imitando o bloco cerâmico, tá? Não vai ser de tijolo mesmo, tá? E depois o casamento do reboco rústico com a pintura nós temos e o revestimento de tijolos, nós vamos ter os concretos aparentes, né? Tudo que a gente enxerga aí em cinza, obviamente menos piso, vai ser um concreto aparente. Perfeito. Dani, uma dúvida, uma pergunta, não sei se tu já observou isso lá no condomínio, a questão da iluminação pública, de algum poste, algo que possa interferir na nossa iluminação de fachada. Sabe onde eles estão posicionados? Te confesso que não, Cris. Lá, sei que são em poste a iluminação, né? Mas a localização de fato frente ou versus edificação casa, eu não pontuei, né? Isso é legal de depois tu dar uma olhada, porque às vezes a gente cria todo um efeito de iluminação aí e tem um poste bem na frente, né, que mata todo o nosso projeto. Então, pelo menos só para a gente ficar a par disso, né, se vai acontecer, se não vai acontecer. Então, isso é importante a gente... Claro, como essa casa está num condomínio, possivelmente a iluminação é mais suave ao redor, né? Mas acontece muitas vezes que está fazendo a iluminação de uma casa né, mais no centro da cidade, daqui a pouco tu tem algum painel luminoso de um estabelecimento comercial, um outdoor, alguma coisa assim que, nossa, né, dá um super clarão ali, daí todo o nosso investimento numa iluminação, né, de fachada acaba meio que indo por água abaixo aí, então eu acho que isso é bem importante da gente pensar. Exatamente, acaba invadindo, né, a luz do poste, acaba invadindo de repente a luz até no pátio, né? Perfeito, isso aí. Tá, pessoal, então eu acho que agora aqui a gente pode, né, eu vou mostrar até umas imagens que o Dani já fez em 3D, né, da casa, com algumas ideias iniciais da iluminação, mas a ideia é que a gente não se apegue tanto a isso, né, Dani? Eu acho que a gente pode pensar no que já está sendo proposto aqui, mas daqui a pouco, vamos, quem sabe, fazer outros testes, né? Isso é importante nessa etapa de projeto, que está fazendo as renderizações, né? Tá fazendo os testes, a gente aproveitar esse momento, né, para fazer os testes de luz também, né? Claro que, lembrando que a simulação da iluminação nesses softwares 3D Max, esses tipos de programa, não é tão fidedigna, né? A gente, para ter mesmo o comportamento perfeito da luz, a gente tem que usar um software de iluminação, um Dialux, um Relux, são softwares que são dedicados para isso, mas que não vão dar essa imagem 3D, que é uma imagem mais de apresentação do conceito para o cliente, né? Então, é uma ferramenta que é o que nós temos para utilizar para mostrar para o cliente as intenções. Então, é sempre bom ressaltar para eles, essa é a proposta geral, o conceito geral, mas as intensidades, as temperaturas de cor, o brilho, né, pode ser diferente, né? Porque senão daqui a pouco lá tu entregou a obra, dele veio com a foto do render, tá, mas olha aqui, aqui estava mais claro, ou a luz não era tão amarela, né? Então, eu acho que isso é importante ressaltar, né? Porque por melhor que seja o trabalho de renderização, a iluminação é difícil, e outra porque tu tem, no momento, tu vai ter o material de verdade, tu vai ter a iluminação do espaço de verdade, tu tem vários elementos que são mutáveis, digamos assim, né? Que não é exatamente o que a gente está... que vão que vão se comportar dessa maneira, né? Exatamente. A Daiane disse que na diagonal da casa, tô achando que tem alguém que já
já conhece aí onde é que fica. Legal. Não, assim, é importante falar, né, sobre a concepção e a utilização das maquetes eletrônicas, tá? Até já vou deixar frisado aqui, né? As maquetes eletrônicas, quem faz para mim é o Leandro Barbosa, né? Já conhecido na cidade, um cara muito legal de trabalhar. E aí a gente vê artifícios de iluminação que eu pensei, né? Mas eu não sei se eles são os mais adequados, né? Por isso o socorro, por Cris me ajuda, tá? Ele dá uma boa noção, sem dúvida, mas de repente será que em algum elemento ela não poderia se destacar? Porque veja bem, ela é uma casa que ela tem um jogo de volumes, no meu entendimento, adequado, tá? Eu gosto do que eu vejo. Queria a minha, tá, gente? Desculpe. Mas eu gosto do que eu vejo. Não, então vai gostar do filho. Exato. Foi aprovado pelo cliente, claro, né? Mas, Dani, será que tu não está exagerando ali? Que tipo de iluminação externa ela vai ser? Por exemplo, dentro do meu achômetro, tá? Será que em cima da aba da garagem ali, que a gente vê aqueles 3 pontos, tá? Será que ele vai de croica, par 20? O que vai? Então, eu não sei que tipo de iluminação é o mais adequado. Será que ela vai fazer esse arco tão amplo como está aí na imagem? Não, ou ele vai ser um arco mais direcionado, né? Então, ajuda, mas não, como tu falou, não é a realidade, é um elemento ilustrativo. Claro. Não, eu acho que, Dani, aqui a gente pode até tentar ampliar essa imagem, acho que um pouco maior. Não mudou muito. Mas eu acho que vamos por elementos, assim, e eu acho que não vamos nos prender nem, tipo, tá, mas qual é a lâmpada que vai dar aquele efeito, né? Só vou confirmar que tá... A Dayana nos respondeu que o poste é na diagonal da casa, agora entendi. A direita da garagem. Que bom, tá? Então tá bem afastado do nosso ponto principal de acesso da escada, né? Da marcação ali dos degraus. Então acho que é legal a gente pensar. Então, Dani, o que assim, no primeiro impacto que eu vejo da fachada, né? A gente tem essa tua ideia aqui já dos degraus e fazer essa iluminação mais linear por baixo, uma luz indireta, que eu acho que é super bacana, né? É algo que está sendo bastante utilizado e quando bem feito, ele dá um efeito muito legal mesmo, ele não ofusca, a pessoa acessa a casa com facilidade, né? Dá aquela segurança que tu está falando, até não só a segurança em relação a pessoas externas, né? Mas eu digo a segurança do caminhar mesmo, né? Do chegar em casa e estar bem iluminado. E o que a gente estava conversando, né, que eu falei antes para ti, eu acho que às vezes a gente tem uma volumetria da casa que através da luz a gente conseguiria meio que descolar esses volumes, né? Em especial esse aqui de cima, que tem esse elemento aqui em concreto, porque já que a gente está com a linha de luz aqui, daqui a pouco a gente pode ter algum efeito de luz linear na base aqui, que dê um efeito de baixo para cima, meio lavado, digamos assim, nesse concreto, destacando o concreto, a textura, para a gente mostrar esses materiais, né? Perfeito. E aí a gente estaria já com as linhas lá dos degraus, aquela linha lá em cima, dando né, um equilíbrio visual também de luz, né? Então a gente tem uma iluminação aqui, tem uma iluminação lá em cima, isso depois a gente pode, né, ir evoluindo assim, e ao mesmo tempo aqui que a gente tem essa vegetação que, né, que é tipo um capim, né? Aqui eu pensei em um capim do Texas aí. Show, eu sou fã, eu adoro. E eu acho que aqui, se a gente tiver uma iluminação por trás dessa vegetação, iluminando o revestimento, pode dar também um efeito legal de luz e sombra, né? Então a gente tem a iluminação, já dá para ver que teve essa intenção aqui no projeto. Exato, tem. Acho que só falta na representação mesmo visual da gente conseguir testar isso melhor, né? Perfeito. Que eu acho que é bem bacana. Aqui depois a gente pode ver se é necessário 2 ou 1 ponto, às vezes 1 ponto só bem focado, marcando o acesso, pode ser suficiente, né? Isso a gente pode analisar melhor, assim como a necessidade de 3 ou 2 pontos, né? Porque eu acho que o
o legal mesmo aqui é isso, a gente marcar esse acesso, né? Exato. Mostrar essa vegetação aqui, que essa é uma palmeira, não sei, eu paisagismo tá, uma palmeira. Eu sei de iluminação, não sei de paisagismo, tá? Eu chamo de coqueiro, tipo, meu vocabulário. Tá? Então, eu acho que aqui é legal, tem, né, um escultório, que é uma planta legal da gente destacar também com a iluminação, né? Então, isso, questão de intensidade luminosa, o tipo do espeto, isso tudo vai depender, pode ser espeto ou pode ser um embutido de solo, vai depender do porte dessa vegetação, né? Então isso também, depois a gente pode conversar, tá? Tu já vai plantar ela num pote maior ou no primeiro momento é um pote menor, para a gente dimensionar essa iluminação, porque às vezes ela pode ser muito no primeiro momento, mas que no futuro ela vai ser ideal. E aí a gente tem que conversar com o cliente se ele já vai querer colocar essa iluminação na sua intensidade máxima, digamos assim, ou daqui a pouco usar algo provisório, que depois a gente pode remanejar e colocar para um outro local do projeto, né? Então isso são coisas que é legal da gente pensar, que, claro, é uma etapa um pouco mais avançada, mas o principal aqui é a gente deixar essas esperas de iluminação, né, para esse conceito do projeto, né, que eu acho que é o que a gente está discutindo aqui. E entra numa coisa assim, ó, aproveitar até que a Dayana tá aí, que é a cliente, é ela que comentou, né? Joia! Dayana, se quiser legal. Dizer já está gostando da ideia ou não, já põe da ideia, a prova. Assim, ó, junto com a iluminação que eu pensei, tá? Por isso que é ótimo falar com quem de fato conhece e tem a expertise, né? Que é a Cris. Eu tenho medo do exagero, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho medo do exagero, eu tenho medo da falta. Né? E aí quando tu entra nesse conflito, como tu não domina muito, tu acaba tendo a iluminação como referência. E quais são as referências? Referências que o cara vê na internet, né? Casas já concebidas, né? Colegas. Mas, às vezes, aquele colega que fez uma casa, que ficou legal e tudo mais, ele também, de repente, pode ter passado a mão, né? De repente, ele pode ter exagerado na luz. Mas são referências que a gente vê, que a gente tem aí, né? Ou, de repente, até faltou. Então, por isso que eu vou bater, né? Parece repetitivo. Mas cada macaco no seu galho. Né? Tu procurar um lighting design, que é a Cris, e me falar assim, Dani, quem sabe aqui, já tá me deixando com pulguinhas atrás da orelha. Será que realmente não fica mais adequado, mais charmoso, uma luz no acesso? Isso para mim foi um ponto legal. A questão da simetria, e eu sou um carinha meio chato com simetrias, né? Essa linearidade que nós temos embaixo, será que de repente lá na parte superior ela não seria legal? Claro, junto com tudo isso nós temos o cliente, né? Dani, será que de repente tu não está exagerando? Quanto vai sair isso aí? Bom, não, vamos pesar a mão. A gente também briga com essas questões, né? Mas é bom a gente conversar e, como tu falou, vamos prever essa espera. Vai ser colocado agora ou não, mas a gente já pelo menos tem ali, né? Exato, e eu acho que essa etapa de conceituação é um momento que a gente tem que viajar, né? Vamos colocar todas as ideias que a gente acha pertinente, né? Para testar, depois para fazer uma apresentação para a cliente, para ver se ela, né, acha isso interessante, gosta, não gosta. E aí é possível de ser feito um pré-orçamento, né? De forma rápida, para a gente, né? Porque lá naquela etapa inicial, onde a gente conversou muito com o cliente, entendeu as necessidades dele, uma delas é o quanto ele pretende investir, né? A gente não vai dar um chute no... Né? Eu acho que a gente tem que começar o projeto já sabendo onde é que a gente está pisando, até para não ter uma perda de tempo por parte nossa, né, como projetistas, como do próprio cliente, tá? Mas aí tu está projetando uma coisa que não é para minha realidade financeira ou para minha intenção de investimento nesse momento. Daqui a pouco a gente pode dizer, eu acho tudo isso muito legal e eu vou querer executar em partes. Perfeito? Porque daí a gente já vai deixar as esperas para quando ele resolver executar, tá tudo ali. E aí não ter toda aquela questão de rasga piso, puxa elétrica, né? Exatamente. Prefiro que seja assim do que tu pegar e
começar a reformar algo já pronto. Exato. E a gente está em tempo para isso, né? Por isso que eu digo, a iluminação tem que ser lá bem no início, não é depois que a gente está com tudo pronto e daí tá aí agora, né? Ela não é complementar, ela deve ser parte. Aí tu vai adicionar, né? Por exemplo, essa iluminação embaixo do degrau, a gente tem que pensar agora, porque a gente vai ter que fazer um dentezinho ali no espelho, onde é que a gente vai embutir esse perfil. Detalhe, essa iluminação vai ser 12 volts por segurança, né? Preferencialmente, né? Eu não recomendo que a gente coloque uma fita 220 volts ali, né? De preferência um perfil, 12 volts, e aí tá, mas é 12 volts, a gente vai precisar de um driver, né? E aí, onde é que a gente vai colocar esse driver? Já vamos pensar num lugarzinho ali, pode ser protegido dentro da casa, porque esse driver, em geral, pode ficar uns 5 metros da fita, né? Do perfil de LED. Mas isso a gente tem que pensar, né? E também a gente pensar já nas cenas de iluminação. Pode falar. Mas isso pela resposta do driver para a iluminação? A distância, tu diz? Isso. E geralmente os fornecedores recomendam, assim, em média, 5 metros de distância. Tá? Existem fornecedores que dizem que pode chegar um pouco mais. Aí, às vezes, se vai ser uma distância muito grande, a gente acaba meio que superdimensionando esse driver para ele aguentar, para daqui a pouco não ter uma perda, né, de eficiência aí da luminária. Então, isso é discutido junto com, né, no momento que tu está especificando o produto. Mas tu vai ter que, em algum lugar, colocar essa fonte, né? Então, já é bom pensar no hall de entrada, em algum lugar, e que seja um local acessível, porque geralmente o que queima primeiro nesses perfis, nessas luminárias de LED, é o driver, né? Que é o que é mais judiado, tadinho, ele é onde entra a corrente, né? E aí tu precisa, geralmente tu vai trocar ele antes de trocar a fita. Provavelmente o que vai queimar, digamos assim, primeiro vai ser o equipamento auxiliar, né? Que tem marcas que chamam de fonte, tem marcas que chamam de driver. Então, falando do drive, falando fonte, tudo bem, a gente entende, né? Então, acho que isso é da gente cuidar, né, para essa espera. E pensando que daqui a pouco a gente vai trabalhar com esse mesmo efeito de luz lá em cima, né? Então, trabalhar aí com temperaturas de cor similares, porque senão daqui a pouco tu tem aqui embaixo um branco quente, lá em cima tu tem um branco frio, né? Aí já fica virando uma decoração natalina, né? Eu acho Exatamente. Que bastante cuidado aí nessa regulagem da luz e como tu mesmo disse, né? Eu acho que a gente é preferível menos do que mais, né? De repente começa com menos, testa, gostou, vamos colocar mais aquele ponto, porque tu deixar uma espera, uma tubulação seca ali, o gasto é mínimo, né? Então, deixa as esperas e aí vai por ordens de prioridade aí colocando, né, para ir sentindo. Eu acho que principalmente na iluminação residencial a gente tem essa flexibilidade, né, e principalmente com o cliente está aberto a isso. Exato. Vezes, uma iluminação comercial, né, tu tem que abrir a operação já com tudo funcionando, tu não tem de estar mudando depois, né? Então, eu acho que o residencial é legal que tu vai construindo, né, junto com o próprio cliente, tudo isso. Então, eu acho que para a fachada principal aí, né, Dani, eu acho que a gente tem esses pontos para a gente pensar. Eu acho que tem essa iluminação da marcação do acesso do carro, que eu não vi no projeto. Tem do outro lado também ou tem só aqui? Sim, tem do outro lado também. Tem do outro lado? Tá, aqui isso é algo que a gente pode pensar se põe desse lado. Porque é como tu disse, é que não fica demais, porque a gente tem essas linhas aqui, né? E daqui a pouco a gente pode pular, digamos, essa linha só lá do outro lado para ficar algo mais suave. E também ali, aqui... entre a rampa e o degrau há uma vegetação, né? Tem um gramadinho ali. Então essa separação existe, já ameniza um pouco, mas ok, perfeito. Sim. Mas podemos pensar, né? E aí também tem duas soluções aqui. A gente pode tanto colocar esses balizadores no piso, que a instalação é um pouquinho mais chatinha, ou a gente pode colocar ele na grama,
né? Exato. Então, não sei, tipo, tô viajando, né? Tô falando, de repente, essa simetria, né? Já que tu gosta também da simetria, fica legal. A gente, claro, aqui no próprio render, pode ver que essa luz está bastante intensa, ela está quase com a mesma intensidade, digamos assim, desses pontos do teto aqui, né? E geralmente esses balizadores são bem suavezinhos a luz. Então não fica assim tão marcado como a gente está enxergando aqui, né? Perfeito. E aqui, o legal desse lado é que tu já ajuda a iluminar a vegetação, né? O próprio balizadorzinho que vai seguir, que vai orientar esse acesso, né, da garagem, ele já funciona como iluminação do paisagismo. Exato. Então tá bem legal. Aqui, então, que a gente falou de daqui a pouco, né, se conseguisse embutir algum perfilzinho nesse, já que ele está recuado, né? Tem um pequeno recuo. Então, daqui a pouco, claro, se optar por fazer esse detalhe, às vezes o recuo tem que ser um pouquinho maior. Então, se a gente está ainda em fase de que isso possa ser feito, eu não sei se já foi executado o pavimento. Não, a casa hoje, atualmente, é na execução dela, paredes inferiores todas levantadas, né? E nós estamos trabalhando nas armações das vigas, né? Ou seja, não foi concretada ainda, né? Nós não temos a laje ainda, então é possível nós fazermos. Né? Uma ideia que eu acho que isso é algo que a gente pode testar, né, Dani? Acho que é Perfeito. Aqui, então, a gente já pode ver, né, que estão aqueles pontos que a gente tinha comentado, que eu acho que fica bem legal de fazer a iluminação. O que eu pensei, Cris? Pensei eles exatamente no intervalo de cada vegetação, ou seja, planto uma, iluminação, planta outra, iluminação, intervalo de, se não me engano, de 1 em 1 metro aí. E aqui, se daqui a pouco a gente for utilizar finco, né, que é uma luminária prática de deslocar e remanejar ela, depois que está tudo plantado, a gente pode mover um pouquinho para lá, mover um pouquinho para cá, direciona. A minha questão só com os fincos, às vezes, é vandalismo, é alguém roubar, né? Então, não sei se esse condomínio ele é um condomínio fechado ou... Fechado. Então, geralmente a gente não tem esse tipo de problema, né? Então não precisa se preocupar tanto com isso, né? Tem que ir aproveitando então um pouquinho, só para complementar, talvez, né, ajudar. Em não havendo, ou em não sendo a iluminação no piso, né, na rampa, tá? O que tu poderia, porque como tu falou, é uma instalação mais chatinha, né, mais complexa. O que de repente poderia ser, não sendo ela subterrânea? O que tu indicaria? Não, eu digo, quando eu falei isso, eu acho que é simplesmente o fato de deslocar ela para a grama aqui. Colocaria ela bem próxima desse revestimento, da rampa, né, do material do piso. Só que tu iria posicionar ela na grama, ela vai fazer o mesmo efeito, vai ser o mesmo embutidinho de solo, 2 watts, 1,5, não sei, depende do fornecedor, porque é realmente só para balizar, né? Não é nem tanto a questão da instalação, assim, eu acho que é um casamento aí da instalação, de um preparo inicial que tu tem que ter, até de drenagem, porque essas luminárias que ficam embutidas no piso, elas geralmente a gente usa ela já vem com uma partezinha que é para a gente chumbar, digamos assim, no piso aí, que é como se fosse um tubinho, né? E aí depois vem a luminária e ela encaixa dentro desse tubinho. Embaixo desse tubo a gente tem que fazer uma drenagenzinha, né? Com pedris, com areia e tal, porque com a chuva vai acumular água ali, né? Então essa água tem que escoar, porque essas luminárias de piso, elas são possíveis de ficar expostas ao tempo, à chuva, mas elas não são geralmente luminárias que pode ficar submersa, né? Então, e aí no momento de você ficar submersa, pode acontecer do LED queimar, alguma coisa assim. Então, por isso que às vezes pode dar algum problema assim. E no momento que tu tá botando na terra, digamos assim, essa drenagem é mais fácil de acontecer naturalmente, né? Perfeito. Mas também tem outras opções, né? Até
Aí, e além da instalação ali, né, que eu estava falando, é o produto que tu vai utilizar. Né? Aí entra aquela questão da especificação e da conversa com o cliente de quais pontos do projeto que a gente não pode pecar na qualidade do produto que vai comprar, né? Porque às vezes, para esse balizadorzinho, tu vai achar peça de R$50, R$100, R$200, R$300, né? E isso não dá para a gente mentir, né? Tem impacto na qualidade do produto, né? A gente vai ser um produto que é melhor vedado, um produto que... Então, eu acho que nesses pontos, assim, é bem importante da gente cuidar, porque depois é pepino para ser resolvido daqui a um ano. Às vezes não dá nem um ano de obra pronta e começa a queimar, começa a piscar. Aí tu tem que ir atrás desse fornecedor, esse fornecedor tem que estar no mercado ainda. Às vezes o fornecedor não trabalha mais, porque era uma marca que não era muito, né, consolidada, enfim. Ou o produto saiu de linha, daí tu vai substituir só um, vai ficar diferente do restante, né? Então, são coisinhas assim, são detalhes que a gente tem que ter bastante atenção aí na hora de especificar, de projetar, né? Mas isso eu acho que é uma etapa posterior à nossa concepção do projeto inicial, né? Mas são coisas de pensar, porque, né, aqui vai ter que ter esses cuidados. Agora, se a gente colocar direto na terra, é um pouquinho mais tranquilo de executar, né? Perfeito. E aqui, então, eu acho que a gente, né, circulando pela casa, né, que tem a questão da iluminação aqui dos fundos, né, Dani? Já tem, né, esperas de iluminação de arandela em todo o perímetro da casa. Isso é legal da gente, agora vocês vão ver numa imagem 3D, da gente pensar que às vezes a gente, tá, mas já tem outras luminárias pensadas para as outras partes, para vegetação, para não sei o quê. Só que às vezes essa iluminação do perímetro, ela é aquela iluminação de segurança, né? É aquela iluminação que tu vai deixar num circuito independente e que é a que tu vai, às vezes, deixar toda noite ligada, né? Para conseguir enxergar a casa. Então, às vezes, os clientes olham o projeto, mas para que tanta luz, né? Para que tanto ponto de luz? Mas não é que é para a gente deixar tudo ligado, né? A ideia é que a gente possa criar essas cenas aí para, né, para proporcionar os usos, né, conforme a necessidade, né? Numa necessidade mais de segurança, a gente, de repente, não quer ligar as outras luminárias que vai estar iluminando o paisagismo, não é o necessário, é mais essa do perímetro mesmo. Exato. Nesse caso, né, até essa próxima imagem que tu vai utilizar, até inclusive vou aproveitar que vai ser surpresa para eles, tá? Se os clientes estão acompanhando a live, vai ser surpresa para eles. Mas, já vou ver a aprovação ou não aí do projeto. Exato. Eu pensei, quando concebi essa parte, tá? Na tríplice, na tríade, né? Voltando a falar na questão da função, na questão da decoração e na questão da segurança. Só que quando tu vai conceber, tu fica, de novo, né? Pode ser repetitivo o que eu estou dizendo, mas será que eu não vou pesar a mão demais? Porque, veja bem, eu tenho ao fundo desse muro, desse grande muro, eu tenho 4 luminárias, né? Só que daí mas 4 luminárias, mas ficou... há uma particularidade do projeto também, que daí é a questão de solicitação do cliente em não ter muita vegetação, né? Ou seja, ter mais pátio, de fato, né? Só que daí vem a briga do arquiteto, né? Aquela coisa assim, mas o meu verdinho, cadê o meu verdinho? Tá, então assim, não vai ter, eu vou procurar outros elementos. Aí nasceu essa questão do painel, e aí, né? Próximo à piscina. Só que o painel, somente ele, claro que ele já é um destaque, mas será que ele, de repente, ele não pode ser mais atrativo? E aí que entra a questão da dúvida. Cris, me ajuda. Estou colocando 5, 6 pontos ali, tá? O que tu acha? Tu acha pouco? Tu acha demais? Não, Dani, quem sabe, então, ao invés de ter os pontos no painel, quem sabe a gente faz uma iluminação mais difusa.
seja nas laterais dele, fazendo com que ele se desprenda do muro, né? Que ele dê uma sensação de mais leveza, não sei. Mais um elemento. Exatamente, né? Eu confesso que eu não tinha pensado nessa tua ideia ainda. Quando eu vi a imagem, o que eu imaginei? Imaginei, foi engraçado. Como eu não sei se essa ideia é de utilizar esse produto mesmo, né? Mas se tu for ver, é um produto que ele tem cor, ele tem formas diferentes e tal, ele é visualmente, ele tem bastante informação, né? Então, eu acho que se a gente coloca iluminação ali de facho de luz, é mais uma informação que a gente vai estar adicionando ao painel, né? Então, daqui a pouco, já que a gente está vindo com essa ideia da iluminação linear dos degraus, daqui a pouco a gente vai usar uma iluminação linear lá naquele elemento superior da casa, existe a possibilidade de a gente usar uma iluminação linear na base aqui, que é um perfil de piso, para dar essa iluminação difusa que tu está falando, né? Só que daí aqui eu tinha imaginado dar iluminação no próprio painel, já que acho que ele é a grande tela, né? Ele é um quadro, digamos assim, no pátio. E aí tu vai ter uma iluminação bem homogênea, né? O wall washer, que a gente chama, né? Em efeito uplight, que é de baixo para cima. E aí lavando, né, esse painel inteiro com a luz, não uma luz intensa, mega intensa, mas uma luz que vai fazer esse efeito degradê. Agora eu vi que a Mariane da toalha entrou, não sei se ela está ali ainda. Oi, Mariane. Né? Então, a Mariane que trabalha com revestimentos, ela já pode até nos dar uma ajuda aí, mas no caso desse revestimento aí, ainda mais assim se ele tiver algum efeito 3D, né? Eu digo 3D no sentido de volumetria, assim. Se a gente utilizar esse perfil fazendo essa iluminação, ele vai ficar ainda mais bonito de noite, vai destacar, né? Enfim. Qual era a intenção, né? De tornar o pátio mais atrativo e não somente ele, sem querer criticar, obviamente, né? Mas eu tava com um receio de, será que não vai ficar muito concreto, muito pátio, muito paredão? Será que não vai ficar fechado demais? Mesmo que eu tenha elementos lá, os vasinhos, né, ao fundo da imagem, que dê uma amenizada, mas será que não vai, né? Eu falei, tia, quem sabe então um painel, pontos de iluminação. Acho que fica legal. Vai ficar pesado. Acho que vai ficar pesado. Não sei, vou levar assim para Cris. E agora, então, nós já temos uma outra ideia, né? Uma coisa mais... Eu acho que dá pra gente testar, mais né? calma, Exato, acho que é bem isso que tu falou, né? Já que ele é o tchan do pátio, digamos assim, né? Eu acho que valorizar ele é fundamental. Eu acho que ele tem que aparecer ali. E aí a iluminação, ela não pode ser mais um elemento, né? Ela tem que ser um elemento que simplesmente só ressalta esse painel. E eu acho que esse perfil no chão ali ficaria bem legal, né? Aí o que me veio em mente também, Dani, pensando aqui, depois a gente pode avaliar, que eu não vi no projeto o distanciamento entre elas, de repente a gente pode reduzir aqui em cima, né? Claro que entender depois, né, conforme o tipo de lâmpada, né, qual lâmpada. Aí nós temos dois, três, tem 4 pontos, né? E eles têm uma distância entre cada um de 1,75. Não é pouco e não é muito, acho que tá legal. Mas a gente pode pensar se é necessário tanto, porque a gente vai ter a luz que vai vazar aqui da sala. Perfeito. Né? E a gente vai querer criar essa transição de um ambiente mais claro lá de dentro para o mais escuro aqui, para chamar atenção para o painel, né? Então, às vezes, a gente tem menos luz um pouco para esse espaço. Aqui pode ser interessante porque tu já vai ter essas outras fontes, né? E aí, até o que eu pensei no momento que eu disse, que se a gente tira os pontos focais daqui, outra ideia seria a gente utilizar pontos focais nos vasos, né? Que é um outro elemento interessante aí do pátio, né? Que às vezes esse ponto pode estar no piso, iluminando o próprio vaso, né? Às vezes quando o vaso ele é um pouquinho mais, não tão
bojuda, assim, um pouquinho mais linear, essa iluminação pode ficar mais interessante, ou a gente pode botar a iluminação dentro do vaso, né, para iluminar essa vegetação aqui, né? Lembrando que ali tem aquelas arandelas, mas não quer dizer que a gente vai ligar a iluminação dos vasos com as arandelas, né? São situações distintas de uso daí, né? Exato. Então, eu acho, Dani, são ideias, né? Eu acho que a gente pode... Eu acho que tá super bacana esse espaço aqui, e é um espaço que não sei se depois também vai ter iluminação da própria piscina, né? Então já é mais um elemento iluminado, possivelmente, né? Acho que sim. Provavelmente vai ter, né? Provavelmente vai ter. Isso aí a gente não chegou ainda a decidir. Na realidade, nem o painel é uma decisão, né? Como eu falei, é um elemento de surpresa da live. Eles vão achar. Exatamente, né? Mas com certeza a piscina tem iluminação, né? Não tem como não ter. Sim. Aqui, Dani, que eu não vi no projeto, né, onde tem esse ombrelone aqui, daqui a pouco é legal deixar algum ponto ali também, né, para quando é utilizado esse Na espaço. realidade, aí provavelmente está escondido com o capim, né? Mas nós temos uma arandela aí atrás, tá? Daí ela se repete não somente na lateral, né? Ou seja, aqueles dois que nós temos lá atrás dos vasos, né? Eles repetem, dão um mirror pro lado de cá, sim, né? No outro lado entendi. E tem mais um aí. E mais exatamente. Aqui. Mas isso depois aí a gente pensa, porque tu pode às vezes deixar um ponto de luz aqui, porque tu pode até ter alguma luminária móvel que tu utiliza como se fosse uma luminária de piso, né? Tu pode usar em ambiente externo, e fica legal porque fica aquela iluminação difusa, uma luz mais aconchegante, porque daqui a pouco eles vão jantar nessa mesa ali fora, ou vão utilizar esse espaço no período noturno, e de repente não ficar com as arandelas ligadas e só ter essa iluminação um pouquinho mais intimista. Isso é só deixar a esfera elétrica, uma tomada, alguma coisa assim, né? Eu acho que fica legal para depois não ter que estar puxando uma extensão lá dentro da casa. Para poder resolver, né? Eu acho que isso é bem fácil de solucionar. E um espaço agora que eu me lembrei que é legal da gente conversar, já faz uma hora que a gente está falando aqui. Eu te disse que tu queria mandar mais um projeto, eu disse, Dani, tem pano para manga aí, relaxa que a gente fica 2 horas aqui falando. Mas deixa eu abrir aqui, é só para a gente ver um espaço que eu achei super legal do projeto, é esse pergolado, né? Eu acho que ele dá todo, inclusive quando tu agora justificou ele, né, como o pessoal gosta de estar dentro desses espaços sociais e daqui a pouco aproveitar também esse espaço de fora aqui, né, eu acho que a gente pode pensar em ressaltar inclusive esse pergolado, né, e isso daí eu vou ter botar mais uma minhoca aí, e daqui a pouco a gente pode colocar alguma iluminação aqui, tá vendo? Entre... Nos intervalos, dando um facho de luz na madeira, né? Um facho bem concentrado, um ângulo mais fechado, para ficar realmente uma iluminação mais cênica, assim, de valorização desse elemento, que eu acho que é bacana, né? E que tu vai acabar enxergando, tu tá dentro da sala lá, vamos ver se eu consigo fazer isso. Ó, imagina que tu tá aqui e tu vai enxergar só um efeito de luz nesse pergolado. Tu não vai nem enxergar a fonte de luz, porque ela vai estar escondidinha aqui num ponto onde tu não enxerga ela, então não gera ofuscamento nem nada. Perfeito. Então, muito bom. É uma ideia. Até, inclusive, né? Uma das renders, né, que estão sendo feitas, vai pegar esse espaço, né? Até o Barbosa falou assim, Dani, infelizmente não vai ficar pronto, porque ele demora, né? Não tem problema, a gente vai com a maquete eletrônica lá, a gente vai conseguir se defender. Mas o outro ponto que está sendo renderizado e explorado é isso aí, mas é ótimo, né? Ou seja, já antes de fazer o render, a gente já tem elementos possíveis de serem colocados. Perfeito. Eu acho que aqui isso daqui vai dar um efeito bem legal, é uma iluminação mais suave, né? Daí, de novo, aqui a gente pode revisar a quantidade desses aqui, né? Que daqui a pouco a gente pode
colocar, por exemplo, 2 pontos na frente das portas, ou 2 aqui e 1 ali, retirando esse ponto onde tem... Pode falar. Desculpa. Nessa porta maior nós temos 2 pontos, né? No centro da parede de tijolo também 2. E na outra porta-janela nós temos 1. Tá. Ou seja, no total são 5 pontos. Às vezes a gente pode tirar os da parede, os de cima da parede, já que a gente está com essa arandela aqui. Perfeito. Né? E deixar só esses fazendo a marcação mesmo do acesso da porta, né? Perfeito. E o mesmo acontece aqui no fundo. Daqui a pouco a gente trabalha com 2, pode usar, inclusive, a tua... eu sou também dos eixos e das simetrias aí, como todo. Eu acho que a gente pode pegar aqui, né, nesse eixo aqui, coloca um ponto ali, nesse eixo aqui, coloca outro ponto aqui. E aí a gente tira essas daqui e deixa só essa iluminação dessa arandela, que vai dar já aquele efeito de luz destacando esse revestimento, né? Que pode ser uma arandela de facho para baixo e para cima, pode ser uma arandela de facho só para baixo, né? Eu acho que aqui a gente pode trabalhar, inclusive, com um modelo de luminárias para o corpo da casa. E se tu quiser, por questão de segurança, como a gente estava falando, utilizar uma luminária que dê uma luz um pouquinho mais geral, uma luz um pouquinho mais difusa no muro, pode tipo, iluminar mais, né? Já que, por exemplo, essas aqui são peças que tu vai acabar usando no período mais para segurança mesmo, né? Então a gente pode utilizar. Mas isso também foi o que eu te disse, no momento que a gente começar a ir numa etapa mais de definição, especificação dos produtos e tal, aí a gente pode entrar mais a fundo nisso. Perfeito. Mas eu acho que essa questão aqui do pergolado é legal e não precisamos colocar em todos, né? A gente pode criar um ritmo aí, que eu acho que fica legal para ter esses efeitos de claro, escuro, não fica aquela... né, não fica demais, até porque é uma extensão bastante longa o pergolado, né? Só essa primeira fase do pergolado, a gente tem 6,20. Não, é super, né? Acho que não tem necessidade, a gente pode colocar falha uns 4 aí, põe outro, né? Isso tudo eu acho que agora, na hora que fizer esses testes no render também, vai ser legal. É o que eu digo, a gente pinta com luz o projeto, né? Agora é hora de brincar com ele, de fazer os testes e ver se tá demais, se não tá, enfim. Né? A gente fala da questão do cálculo da iluminação, né? Nos projetos de iluminação. Ele é, sim, muito importante, mas depende do projeto e do que a gente está fazendo. Agora a gente está fazendo uma iluminação, a gente está compondo o espaço com a luz e destacando o que a gente quer destacar com a luz. Então, a gente não vai botar lá num Dialux e testar quantos looks a gente tem aqui fora. Né? Não é essa a intenção. Agora é criação mesmo, né? É a gente ressaltar essas tuas ideias do projeto, né? Da arquitetura, da volumetria, com a luz, né? Aqui atrás a gente tem aquele mesmo volume que tem lá na frente. Daqui a pouco a gente pode brincar com aquele mesmo efeito de luz que a gente vai ter lá né? Aquele de baixo aqui. Na parte superior, basicamente o trabalho de luz ficou com as abas, né? Eu trabalhei na simetria com a janela e na simetria, ou seja, na divisão das paredes laterais. Vamos lá, se a parede tem 3, eu vou dividir em 3 partes, né? 1,5, 1,5, né? Então, ficou por simetria mesmo, mas, ou seja, sem aquele conhecimento que eu venho falando desde o começo da nossa live, né? Até que ponto eu estou de acordo com a iluminação. Mas nessa parte superior é só na aba. Sim, que eu acho que é super suficiente, né? Porque até aqui a função seria mais de segurança, né? De tu ter uma iluminação ali para fora, né? Eu acho que isso a gente pode ir detalhando mais conforme vai evoluindo essas ideias de iluminação de fachada. A gente vê a necessidade nesses pontos. Às vezes a gente pode reduzir bastante, né? E aí é aquilo que é legal, que daí a gente começa a mostrar para o cliente, ó, vamos, quem sabe, iluminar aquele ponto, a gente tira esses pontos aqui e vai fazer do equilíbrio do nosso orçamento.
Exato. Porque é Tu vai me fazer gastar horrores. Não é bem assim, gente. Já cortamos vários pontos aqui, né? Exatamente. Então, mas eu acho que tá muito legal o projeto, Dani. Dá pra gente brincar bastante. Acho que agora foi a minha nossa primeira conversa, né? Mais a fundo do projeto. E é aquela coisa, a gente fica com ele na cabeça, né? Daqui a pouco, não, Dani, acho que nada a ver aquela ideia, que a gente vai para outra, né? Eu acho que agora a gente vai amadurecendo, isso aí. Eu acho que o projeto, aí diz o projeto de arquitetura e também da iluminação, ele é eterno, né? Tem um dia que a gente tem que dizer deu. É isso, a ideia é essa, vamos ver como é que vai ficar e pronto, porque senão a gente fica eternamente trabalhando nele, porque as ideias vão, tu muda, tu vê uma outra referência, né? Então eu acho que também tem um momento que a gente tem que dizer, deu. E com o tempo muda, né, Cris? A tecnologia tá aí. Hoje a gente está falando num tipo de iluminação, quando vê já tem outra, né? E tu veja bem, tu imagina a minha responsabilidade, né? Agora brincando um pouquinho. A casa do cunhado e da concunhada. É para sempre, o projeto aquele que vai ter que cuidar. Aí eu tô lascado. Tá certo, mas é isso, o filho, né, tá ali e o legal é isso, é pensar em soluções aí práticas, né, prever, depois que a gente tiver com todo o projeto bem definido, é analisar os circuitos, as zonas, o que vai ligar com o quê, né, para já definir no projeto elétrico isso. Para daí sim, né, ocasionar esses usos aí que a gente está pensando, porque daqui a pouco chega lá no final, acende um botão e liga todas as luminárias junto, né? E foi por água abaixo o projeto. Exatamente. A Fran chegou a rir ali, ó. Ideia. A Arquifran Frascato está nos assistindo ali. Acho que ela concorda com os nossos projetos eternos ali. Não, inclusive, a ideia é levar talvez nessa próxima semana ou na outra, levar já definitivo a planta, né? Porque como nós vamos concretar essas luzes de abas, né? Elas já devem estar previstas, né? Então tem que estar lá. Então a ideia, e até comentei com os clientes, né? Esperem um pouquinho mais que eu vou conversar com a especialista de iluminação. Então, quando vê nessa live em 1 hora e pouco, já tem pulguinha atrás da orelha, já tem modificações que são, obviamente, muito pertinentes e que ajudam não somente na questão estética, decorativa, mas na questão executiva. Por que executiva? Quando vê que tu tá pesando a mão demais e extrapolou a questão financeira, Dani, não vai ser por aí, nós vamos ter que diminuir, né? Então, tá redondinho, né? É bom. Eu acho que agora que tu comentou da questão da execução, tá? E isso agora, né, tu ressaltou um ponto que é importante, a gente vai ter que ter essa definição do quantitativo o quanto antes por questão da concretagem, né? E aí, hoje em dia, né, a gente está com as luminárias cada vez menores. E o que se fazia muito era na hora que concretava, deixava aquela caixa... Sextavado, né? Que geralmente, sei lá, tinha uns 10 centímetros de diâmetro, não vou dizer exatamente quanto. Aí tu vai lá e acha um plafãozinho de sobrepor super minimalista, pequenininho, que é 4x4, né? Então, a solução para isso é deixar só a tubulação, né? De plástica mesmo, aquela cortadinha, amarelinha, caninho corrugado. Caninho, e aí tu vai deixar ela passando ali só depois o fiozinho para fora. Porque aí, na hora que tu for... A Fran falou, 10 centímetros. Aí matou, né? Porque senão daí tu resolveu colocar uma lumináriazinha de 4 centímetros e vai ficar a borda lá aparecendo. Aí tu vai ter que fazer um enjambre, daqui a pouco faz uma plaquinha metálica para fechar, mas aí tu perdeu todo o efeito, né, da iluminação que tu queria que fosse um pontinho super minimalista, né? Então isso aí, na hora que tu estiver deixando isso tanto, eu recomendo que deixe tanto para laje como para as arandelas de parede, né? Não usar nenhuma caixinha, deixa só a tubulação ali, que depois a fiação vai estar ali, e aí a gente garante que pode utilizar qualquer luminária nesses pontos, né?
Mas eu acho que a parte externa aí a gente conseguiu ir toda, né? Dani, não sei se tu quer pensar em mais algum ponto aí, tem mais alguma coisa para ressaltar? Não, Cris, em projeto, claro que a gente vai se debruçar, de repente, em bastidores, né? Mas Exato. ressaltar a importância, né? Vou ser redundante nas minhas colocações, né? Venho falando isso desde o início da live. Nós procurarmos, de fato, os profissionais que conhecem, né, o serviço que vai ser implementado, né? Eu, como eu te falei anteriormente, né, a minha preocupação é com o arquitetônico, claro que é, mas eu não posso esquecer do luminotécnico, eu não posso esquecer do paisagismo, mas nessa live nós já tivemos alguns pontos que me fizeram repensar, né, e já corrigiram alguns excessos que eu tive no projeto, né? Claro, a gente vai ver, como tu falou, o detalhe, a especificação de cada luminária e tal, né? Mas a importância, voltando, a importância de nós procurarmos os profissionais capacitados nessas áreas, né? Infelizmente, nós temos na nossa classe, né, um pouquinho do ego, né, daquela cria que tu está fazendo, né, do teu projeto. Então, às vezes há um receio, né, de não procurar um colega, né? Eu acho que isso a gente tem que desmistificar. Cara, eu não sei muito, não há um conhecimento estruturado da coisa. Vamos atrás, então, de uma colega que tem uma super de uma experiência. Ela vai poder me balizar estruturalmente sobre o ensinamento da luminotécnica, né? Então, Cris, eu te agradeço. Capaz, eu que fico super feliz aí em tu me buscar, né, para compartilhar essas ideias aí. Como eu te disse antes, né, o meu propósito maior hoje é esse, né, eu encerrei a operação de varejo da Illumine porque realmente eu estava me afastando do que eu gosto, que é essa troca, né, me envolver com os profissionais, é ajudar. Estava conversando com o Dani também hoje, a profissão Lighting Designer é praticamente desconhecida, né? A gente tem poucos nomes no Brasil e geralmente estão em centros maiores, que é onde tem uma maior demanda por esses profissionais, e que é o que me faz hoje entender que o meu papel é passar esse conhecimento para os profissionais de arquitetura e design, para eles aplicarem dentro dos escritórios deles e conseguirem resolver os seus projetos de iluminação, né? Exato. De uma forma excelente, com o mínimo possível de problemas, de estresse de obra, de retrabalho, né? E tudo isso eu tenho convicção aí que no momento em que vocês utilizarem um método mais redondinho, né? Que não vai ser mais uma trabalheira no projeto, mas ele vai fazer parte do processo, tu já vai minimizar tudo isso e vai se sentir muito mais autoconfiante, né, para fazer o projeto. Eu acho que isso são as dores que eu sempre vi, né, dos profissionais de arquitetura, porque eu, assim como vocês, me formei em arquitetura, sei que a gente sai do curso sem saber nada, né, não tem essa formação, e só que na hora que tu te forma, todo mundo espera que tu saiba, né, é uma competência que o mercado te exige e que às vezes o arquiteto, muitas vezes, inclusive, acaba não ousando na iluminação por medo de não saber solucionar ela, né? E acaba fazendo meio que sempre a mesma coisa. Então, e veja bem, a gente tem 3 academias na cidade, né? Nós temos 3 academias aqui em Santa Maria. Como tu falou, a gente não sai pronto da academia. Eu não lembro, né, na minha época da faculdade, de ter uma disciplina específica de iluminação. Nós tínhamos lá interiores, conforto ambiental, tal. Mas não se mencionava. Não, e outra, e quando a gente, e até dentro, eu lembro que quando eu fiz, tinha dentro de conforto ambiental, tinha o conforto lumínico e um pouquinho de iluminação artificial dentro disso, né? O foco geralmente é mais para iluminação natural. Sim. E tal. Mas no momento... Se mencionava. E no momento que tu aprende lá, que tu tá novinho no curso, às vezes tu não entende a importância daquele conteúdo que estão te passando, né? E aí depois, quando tu te forma, a gente busca cursos, busca, né? E todos os cursos que eu fiz, muitas vezes eles foram muito
teóricos, digamos assim, muito assim, tá, mas o que que é lumens, o que que é fluxo luminoso, né? Tipos de lâmpada. E é isso que eu comecei a entender, que às vezes o que a gente precisa aprender é um método de projeto, né? E saber em cada etapa desse método os conceitos, o embasamento que eu preciso para executar cada uma dessas etapas, né? Então, eu acho que a Illumine Academy hoje, o propósito é esse, a gente colocar bastante conhecimento aí no nosso Insta da Illumine. No Insta, tá no meu, no Cris Krum, né? A gente tem o Face da Illumine Academy, tem o meu YouTube também, que é Cris Krum, e é muito válido a gente distribuir isso, compartilhar, né? Por isso que eu peço sempre aí, compartilhe nosso conteúdo, enviem para outros profissionais, porque é isso, a gente tem que colocar informação né, ao alcance de todo mundo de uma forma fácil, né, prática, porque realmente a gente sabe que a profissão do arquiteto, do designer é trabalhosa, né? Tem muita coisa a saber e a iluminação evolui assim, né? O que tem hoje de lançamento, amanhã já tem coisa nova, é muito dinâmico, né? Então, tu tá atualizado não é algo fácil, né? A gente tem que realmente tá sempre indo atrás, enfim. Mas é isso, não, acho que a gente tá... E tu quer coisa mais bonita do que compartilhar conhecimento? Eu acho uma delicadeza e de uma educação fenomenal. Quem compartilha conhecimento tem o meu respeito, né? A gente tem que procurar os colegas, a gente tem que trocar ideia com os colegas, né? A tecnologia está aí para ajudar e, como tu falou, cada dia mais tem coisa nova e de repente um colega teu já está um passo na tua frente. Não, Dani, para aí, usa isso aqui que está melhor, está mais atual, tá atrasado, cara, vamos lá, vamos usar. Então, compartilhar conhecimento é muito bom. Cris, perfeito. Obrigado. Tá? Capaz, eu que agradeço aí, foi muito legal. A gente vai evoluindo aí na análise desse projeto, vai me chamando, aí a gente troca ideias. E... Um abraço, né? E um beijo para todos os colegas. Que bom. Tá, Dani, que bom. muito obrigada quem participou, quem esteve aqui. Tchau. Dani, obrigada. Nada, tchau.